Boa noite, irmãos. Como é que vão todos? Nós estamos um pouco atrasados aqui na execução do vídeo dessa semana. Estamos na semana 39ª e vai de hoje até o próximo domingo, dia 2. Nós temos vários textos nessa semana e nós vamos ter que fazer um resumo aqui, bem resumido, um panorama mesmo. São muitos textos, senão o vídeo vai ficar longo. 1 João, primeira carta de João, capítulos 4 e 5. 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse 1 e 2. Esdras, de 1 a 10, praticamente o livro todo. Neemias, de 1 a 3. E os Salmos 91 a 97. Bastante coisa. Vamos começar. 1 João 4 a 5. O que tratam esses capítulos, né? Agora, o primeiro tema, né, que é abordado na carta de João, que é a nossa vida por meio do verbo da vida, né, ou a palavra da vida, verbo que é o autor, né, e ele diz também que nós vimos este verbo com os nossos olhos e nossas mãos apalparam. Então, no capítulo 4, dos versos 1 a 6, esse primeiro tema ele é repetido. E ele fala também sobre negar a encarnação de Cristo, né? Não reencarnação, encarnação de Cristo. Então, o autor aqui, João, ele está colocando o principal ensino dos falsos profetas. Eles negam a encarnação de Cristo. Então, ele está dizendo que eles não falam pelo Espírito porque negam a encarnação de Cristo. Esse é o espírito do anticristo. Dos versos 7 a 21, o terceiro tema é concluído, que é ligado ao primeiro. Ele volta ao tema de amar uns aos outros. O amor de Deus por nós está ligado, né, diretamente à manifestação na encarnação de Cristo. Isso é bastante importante. Capítulo 5, os versos de 1 a 12, ele conclui o primeiro tema e agora liga ao terceiro e ao segundo. Ou seja, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que creem que Jesus é o Messias. O verdadeiro Espírito, o que é o Espírito do Senhor, dá testemunho tanto da encarnação de Cristo como da sua expiação. Aqueles que creem nisso têm a vida eterna. Finalmente, os versos 13 a 21, o final desse capítulo, né? Ele vai falar algumas palavras de confiança baseada em sua fé no que foi dito até agora, né? A questão, ele vai falar da questão do pecado, de quem são os verdadeiros filhos de Deus e que desse modo tem a vida eterna. E faz uma advertência, eles precisam fugir da idolatria e dar um último ataque aos falsos profetas. Agora, as duas cartas de João, segunda carta de João e terceira carta de João, nós vamos ver de forma muito panorâmica. Qual o conteúdo de 2 João? O presbítero, que no caso é o mesmo autor de Apocalipse, o mesmo autor do Evangelho, ele adverte contra os falsos mestres que negam a encarnação de Cristo. Muito parecido com 1 João. Qual a ocasião dessa carta? João, ele teme que os falsos profetas que saíram do meio deles propaguem as suas doutrinas em outra comunidade de fé. Esse é basicamente a preocupação e a situação. 3 João trata do mesmo presbítero que escreveu a primeira e segunda carta. Ele escreve, ele fala do presbítero que escreveu, de Gaio, que recebeu essa carta, de Diótrefes, que a gente vai ver daqui a pouco quem é, que ocasionou, né, deu a ocasião à carta, e de Demétrio, que levou a carta. O autor é o mesmo, o presbítero, né, escreveu 2 João e 1 João, provavelmente na década de 90, ele escreve para Gaio, que é um amado amigo do presbítero, e que vive em outra cidade. E outros fiéis devem ser saudados pelo nome. Qual a ocasião
Bom, uma carta anterior, a mesma igreja havia sido ridicularizada por Diótrefes, que também recusou hospitalidade aos amigos de João, além de excluir da igreja quem a oferecesse aquela hospitalidade. Consequentemente, João escreve a Gaio exortando a receber o Demétrio, né, que vai levar. Qual é a ênfase dessa carta? As obrigações da hospitalidade cristã, especialmente para com os ministros itinerantes aprovados pela igreja, aqueles reconhecidos pela igreja. As duas cartas, então, de João terminam aqui. Judas, a pequena carta de Judas, é uma carta pastoral de exortação que adverte severamente acerca de alguns falsos mestres que haviam se infiltrado entre eles. Vejo que essas últimas cartas gerais, elas falam muito sobre falsos mestres, né? Que inclusive é uma preocupação nossa da igreja até hoje, né? De falsos mestres entrarem no meio do povo de Deus. Judas, ele se descreve como irmão de Tiago e, portanto, ele é irmão do Senhor Jesus Cristo, irmão na carne, e ele não se considera um apóstolo. A data é desconhecida, mas provavelmente após o ano 70, porque a fé apostólica ela já estava relativamente bem estabelecida. Você pode ver isso nos versos 3 e 17. Quem são os receptores da carta de Judas? São desconhecidos. Provavelmente alguma congregação constituída predominantemente de cristãos judeus, em algum lugar da Palestina, que estavam familiarizados com o Antigo Testamento e também com a literatura apocalíptica judaica, que já vinha se desenvolvendo há alguns séculos. Qual a ocasião da carta? Uma ameaça apresentada por alguns ministros itinerantes, esses ministros que andavam de igreja em igreja, que estavam transformando a graça do Evangelho, a graça de Deus, em libertinagem. E se introduziram esses falsos mestres entre aquela igreja com dissimulação. A ênfase dessa carta de Judas é que o julgamento é inevitável para aqueles que vivem de forma negligente e que ensinam outros a fazer o mesmo. Ele também tem uma ênfase muito grande sobre a importância de uma vida santa e piedosa, do amor de Deus pelos crentes, pelos seus fiéis e pela preservação deles. Vamos para Apocalipse, Apocalipse e capítulos 1 e 2. Nós vamos dar uma breve introdução aqui. Apocalipse é uma profecia cristã, tem um gênero apocalíptico incluso nessa carta. Ela, inclusive, essa profecia, esse apocalipse, ele é apresentado de uma forma de carta, e tratando principalmente de tribulação, sofrimento da igreja e da salvação do povo de Deus, e fala também sobre a ira de Deus ou o juízo de Deus contra os inimigos de Deus e da igreja, particularmente ali o Império Romano. João é considerado também o autor de Apocalipse, e é identificado como o apóstolo João, filho de Zebedeu, tradicionalmente. É escrito por volta ali do ano 95 a 98 depois de Cristo, já no finalzinho do primeiro século. Quem são os receptores? As igrejas da província romana da Ásia, né, a região atual da Turquia. E essas igrejas, elas exibem características de fidelidade e fraqueza interna. Qual a ocasião da carta? Os cristãos primitivos, meus irmãos, eles se recusavam a participar do culto ao imperador, que também era aclamado como Senhor e Salvador. Estava colocando, então, os crentes numa situação de conflito com o Império Romano. João, ele vê profeticamente que a situação vai piorar, o que realmente ocorre nos anos seguintes,
mas ele adverte e encoraja aqueles crentes de que o Senhor está cuidando da sua igreja e que Deus vai trazer julgamento contra os algozes da igreja. Quais são as ênfases? Bom, a primeira ênfase, importantíssima, inclusive para os dias de hoje, é: apesar da aparência de silêncio, Deus está no controle absoluto da história. Embora o povo de Deus passe por sofrimentos no presente tempo, a salvação de Deus pertence à igreja dos cristãos. O julgamento de Deus virá sobre os responsáveis pelo sofrimento da igreja e que no fim de todas as coisas Deus vai restaurar aquilo que foi perdido ou distorcido no princípio, em Gênesis capítulos, principalmente capítulo 3, os capítulos iniciais. O capítulo 1, ele tem uma breve introdução, um prólogo do verso 1 ao verso 8, e do verso 9 até o praticamente final do capítulo 3, você vai ter aqui o ambiente histórico. Você vai ser apresentado as três personagens desse drama apocalíptico, que é João, o mesmo que escreve, Cristo e a própria igreja. Ele vai dar detalhes de como ele recebeu essa revelação, capítulo 1, versos 9 a 11. Ele passa a descrever Cristo como o Senhor da igreja, versos 12 a 16, e também como o Senhor da história, versos 17 a 20. Observe, por exemplo, como a fala do Senhor ressurreto se apropria de palavras que descreve Deus em Isaías 48, 12. Um detalhe aqui. Agora, Esdras, capítulos 1 a 10, todo o livro de Esdras, e Neemias 1 a 3. Veja que a tarefa dessa semana é bem complexa, porque é muita coisa que realmente não dá para entrar em um pouco mais de detalhes. Então nós vamos fazer novamente uma visão panorâmica. Eu sei que os irmãos estão quase doutores em Esdras e Neemias, devido às várias pregações do pastor Dario, né? Qual é o conteúdo básico desses dois livros, Esdras e Neemias? Nós estamos no período da reconstrução e reformas em Judá, o reino do sul, né? Pós-exílio, depois da Babilônia, ao longo da segunda metade do século V a.C., ou seja, lá por volta do ano 540, 535, mais ou menos nessa faixa de tempo. A abrangência histórica vai desde o primeiro retorno dos primeiros exilados voltarem para Israel, que se dá lá por volta do ano 539, 538 a.C., até o fim do século V, mas especialmente de 458 a 430, durante o reinado de Artaxerxes da Pérsia. Quais são as ênfases? Primeiro, o êxito na conclusão do segundo templo, apesar de muita oposição, tanto externa como interna. Também o êxito na reconstrução dos muros de Jerusalém, apesar também da oposição. Fala sobre a crise dos casamentos mistos e da identidade nacional de Israel. Esse é um problema antigo de Israel, já no tempo dos juízes, né? No tempo dos reis. Esse sempre foi um problema para o povo de Deus, casamento misto. Até hoje, isso é importante se destacar na igreja atual. A preocupação, outra ênfase, a preocupação quanto à renovação da aliança e a reforma baseada na lei entre aqueles exilados que haviam retornado a Jerusalém. Então, uma ênfase importante, olha, precisamos renovar a aliança com o Senhor, já sofremos muito, já temos um histórico de muito sofrimento, porque quebramos a aliança.
Finalmente, Salmo 91 a 97. Nós estamos aqui no livro 4, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E o que diz basicamente esse grupo de salmos? Eles dão uma resposta direta, né, à devastação de Jerusalém e à lacuna presente na dinastia davídica. Isso aqui também é pós-exílio, né? A parte essencial dessa coleção é uma série de salmos que celebra o reinado de Iavé, o reinado do Senhor, do Deus da aliança, tanto sobre Israel como sobre todas as nações. O Salmo 90 a 92, eles falam sobre Iavé como a nossa morada, né? O Salmo 90 é o Salmo de Moisés, já ficou para trás. O Salmo 91 é um salmo de confiança, que tem como parte central o fazer do Altíssimo a tua habitação, verso 9. E há um salmo de adoração ao Altíssimo, Salmo 92, pelos seus muitos benefícios, incluindo a derrota dos adversários. Os Salmos 93 a 99, que englobam esses que nós vamos ler essa semana, o tema principal é Iavé reina, e o povo deve se alegrar nisso, regozije-se o povo nisso. O tema comum desse grupo de salmos é a celebração de várias maneiras, por várias razões, pelo fato de que o Senhor reina sobre Israel, as nações e toda a terra. Parece que há uma pequena exceção aí no Salmo 94, porque ele fala assim do reinado de Iavé, enquanto ele clama por justiça contra aqueles que rejeitam a lei de Iavé. Assim, então, nós terminamos a leitura dessa semana. Continuem firmes, Deus abençoe a todos na leitura, na edificação da palavra do Senhor na vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos.